Você provavelmente já ouviu falar que os juros compostos são a oitava maravilha do mundo, que é o segredo dos ricos, que quem entende juros compostos fica milionário. Mas aqui vai uma verdade incômoda que ninguém te conta. Para a maioria absoluta das pessoas, os juros compostos simplesmente não funcionam. E não é porque a matemática está errada, é porque existem armadilhas invisíveis que destroem o poder deles antes mesmo de começar. Deixa eu te mostrar um exemplo que vai abrir seus olhos. Se você investir R$1.000 por mês, durante 30 anos a 12% ao ano, vai acumular 3 milhões de reais. Parece mágico, né? O problema é que 95% das pessoas nunca vão chegar nem perto desse resultado. E neste vídeo, eu vou te mostrar exatamente por quê. E o mais importante, vou te ensinar como você pode ser parte dos 5% que realmente conseguem aproveitar esse poder. Se inscreve no canal e ativa o sininho porque esse conteúdo vai mudar completamente como você vê investimentos. Preparado para a verdade nua e crua? Então bora! Motivo 1. Eles começam tarde demais e perdem o maior poder. O primeiro motivo que destrói o poder dos juros compostos para a maioria é começar tarde demais na vida. E quando eu falo tarde, não é começar aos 40, é começar aos 30 já é tarde. Deixa eu te mostrar a diferença brutal que poucos anos fazem por causa do tempo de composição. Pessoa A começa a investir R$500 por mês aos 25 anos, investe até os 65, são 40 anos investindo. A 12% ao ano, ela acumula inacreditáveis R$2.980.000. Pessoa B começa com os mesmos 500 mensais, mas só aos 35 anos, 10 anos depois. Investe até os 65 também, são 30 anos investindo. Sabe quanto acumula? 849 mil. Olha a diferença absurda, 10 anos de atraso custaram mais de 2 milhões de reais. E as duas investiram exatamente o mesmo valor mensal. A única diferença foi o tempo que o dinheiro teve para compor. Isso é o que Einstein chamava de oitava maravilha do mundo, tempo multiplicando dinheiro exponencialmente. Mas por que a maioria começa tarde? Porque nos 20 anos estão gastando tudo com experiências, viagens, baladas, roupas, carro do ano, acham que tem tempo infinito pela frente. Nos 30 acordam com filhos, casa, responsabilidades e percebem que o tempo passou. Aí tentam correr atrás, mas já perderam a década mais valiosa. Deixa eu te contar sobre o arrependimento do Fernando. Ele tem hoje 42 anos e ganha bem, 8 mil por mês. Começou a investir sério só aos 38. Me disse chorando que se pudesse voltar no tempo, voltaria para os 25 e se daria um soco na cara por desperdiçar 15 mil reais por ano em bobagens. Se ele tivesse investido apenas R$1.000 por mês dos 25 aos 38, teria hoje 180 mil investidos. Mas gastou tudo, agora ele investe 2 mil por mês tentando compensar. Mas a matemática é cruel, ele nunca vai recuperar o tempo perdido. Os juros compostos precisam de tempo. Sem tempo, não tem mágica. Motivo 2. Eles param e recomeçam destruindo a continuidade. O segundo assassino dos juros compostos é a falta de consistência absoluta. As pessoas investem 3 meses, param 4, voltam a investir 2, param 6 de novo. Ficam nesse vai e vem que destrói completamente o efeito composto. E pior, quando precisam de dinheiro para qualquer emergência ou vontade, sacam tudo e recomeçam do zero. Juros compostos não funcionam com intermitência. Eles precisam de aportes regulares, mensais, constantes, durante anos e anos, sem interrupção nunca. É como construir prédio. Você não faz 3 andares, para 2 anos. Faz mais 2 andares, para de novo. Você constrói continuamente até terminar. Vou te mostrar a diferença brutal. Pessoa A investe 500 todo mês durante 10 anos sem parar nunca. Acumula 115 mil a 12% ao ano. Pessoa B investe 500 por mês, mas para 6 meses a cada 2 anos. No final dos 10 anos, investiu os mesmos 60 meses que a pessoa A, mas acumula apenas 87 mil, mesma quantidade de meses investindo. Mais 28 mil de diferença só porque teve pausas. Por quê? Porque nos meses parados o dinheiro não cresceu e os juros compostos não trabalharam. E pior, ela perdeu os aportes justamente nos meses que o montante já estava maior e os juros renderiam mais. Observe a frustração da Camila. Ela começou investindo bem aos 27, 400 por mês certinho durante 8 meses. Aí precisou trocar de carro e sacou tudo. Perdeu 2 anos. Voltou a investir mais 6 meses. Aí quis viajar e sacou tudo de novo. Mais um ano parada. Hoje, aos 35, ela tem apenas 12 mil investidos. Se tivesse mantido continuidade durante esses 8 anos, teria 52 mil. Ela perdeu 40 mil reais em juros compostos que nunca aconteceram por quebrar a consistência. E o pior, aquele carro que ela comprou já vale metade. A viagem acabou e só ficou fotos, mas os 40 mil perdidos nunca voltam. Motivo 3. Eles escolhem investimentos errados que rendem pouco. O terceiro motivo que sabota os juros compostos é escolher investimentos horríveis que rendem mixaria.
A pessoa acha que está investindo, mas na real está perdendo dinheiro para a inflação. E o pior, fica anos nessa, achando que está fazendo certo, porque pelo menos não está gastando. Poupança é o exemplo perfeito. Rende em média 6% ao ano. Parece ok, até você ver que a inflação come 4 a 5%. Sobra 1 a 2% de ganho real. É quase nada. Investindo 500 por mês na poupança durante 20 anos, você acumula 146 mil. Agora investe os mesmos 500 em algo que rende 12% real ao ano. Tipo boas ações, FIIs, Tesouro IPCA+. 20 anos, você acumula 249 mil. 103 mil de diferença. Mesmo valor, mesmo tempo, dobro de resultado só por escolher melhor onde colocar. Mas por que a maioria escolhe poupança ou investimentos ruins? Por medo, por falta de conhecimento, por preguiça de estudar 1 hora sobre investimentos melhores. Preferem a falsa segurança de algo conhecido que rende mal do que arriscar aprender sobre algo novo que rende muito mais com risco controlado. Veja o desperdício do Roberto. Ele tem hoje 50 anos e investiu religiosamente na poupança durante 25 anos. R$ 500 todo mês, sem falhar nunca. Ele se sente orgulhoso da disciplina dele. Problema? Tem apenas 182 mil na conta. Se tivesse colocado em Tesouro IPCA+, e ações boas com média de 10% real ao ano, teria 433 mil. 251 mil jogados no lixo ao longo dos anos. 250 mil. E tudo porque ele não estudou 2 horas para aprender sobre investimentos melhores. 2 séculos de vida jogados fora por preguiça. Se você está percebendo que pode estar cometendo esses erros, comenta aqui embaixo, vou fazer diferente. Reconhecer o problema é o primeiro passo para mudar. Comenta aí. Motivo 4. Eles sacam os rendimentos ao invés de reinvestir. O quarto assassino brutal dos juros compostos é sacar os rendimentos ao invés de reinvestir absolutamente tudo. A pessoa investe, começa a receber dividendos de ações ou rendimentos de FIIs e usa esse dinheiro para gastar. Acha que está aproveitando os lucros? Na verdade, está matando a galinha dos ovos de ouro. Juros compostos só funcionam se você reinvestir tudo. Cada centavo de dividendo, cada real de rendimento, tudo volta para o investimento para gerar mais rendimento ainda. É assim que o crescimento vira exponencial. Quando você saca os rendimentos, o crescimento fica linear. Você perde todo o poder da composição. Vou te mostrar a matemática cruel disso. Você investe 100 mil reais em FIIs que pagam 6% ao ano de dividendos. Cenário A. Você saca os 6 mil de dividendos todo ano e gasta. Em 20 anos você continua com 100 mil investidos. Sacou 120 mil ao longo dos anos. Total, 220 mil. Cenário B. Você reinveste todos os dividendos comprando mais cotas. Em 20 anos seu investimento cresceu para 320 mil só com os dividendos compostos. 120 mil a mais que o cenário A. Mesmo 100 mil iniciais. Mesma rentabilidade. Diferença gigante só por reinvestir. E tem mais. No cenário B você agora recebe 19 mil de dividendos por ano. No cenário A continua recebendo 6 mil. Triplicou a renda passiva. Isso é o poder dos juros compostos trabalhando a favor quando você não atrapalha. Deixa eu te contar sobre o erro caro da Juliana. Ela tem 70 mil investidos em FIIs que pagam 700 reais por mês de aluguel. Todo mês ela saca os 700 e usa para complementar gastos. Acha que está aproveitando a renda passiva. Faz isso há 4 anos. Se ela tivesse reinvestido tudo durante esses 4 anos, teria hoje 98 mil investidos e receberia 980 por mês de dividendos. Perdeu 28 mil de patrimônio e 280 mensais de renda por gastar os dividendos. E o pior, os próximos anos essa diferença só aumenta exponencialmente. Ela nunca vai recuperar. Tópico 5. Eles usam juros compostos contra si mesmos nas dívidas. O quinto motivo é o mais doloroso de todos. A maioria usa o poder dos juros compostos contra si mesma através de dívidas. Enquanto tentam fazer juros compostos trabalhar a favor com 100, 200 reais investidos, tem juros compostos destruindo com 5, 10 mil de dívidas. É tentar encher balde furado. Cartão de crédito rotativo cobra em média 15% ao mês de juros. Por mês. Isso é 435% ao ano composto. Empréstimo pessoal cobra 5 a 10% ao mês. É juros compostos trabalhando ferozmente contra você a uma velocidade que nenhum investimento consegue compensar. Vou te mostrar o desastre. Você tem 5 mil de dívida no cartão a 15% ao mês. Paga só o mínimo de 200 mensais. Em um ano sua dívida virou 32 mil. 32 mil. Os juros compostos multiplicaram por 6 a dívida. Enquanto isso você tenta investir 100 por mês, achando que está construindo patrimônio. É impossível construir riqueza enquanto você tem dívidas caras. Matematicamente impossível, porque os juros das dívidas são sempre maiores que os rendimentos dos investimentos. Você investe a 12% ao ano, enquanto paga 400% ao ano de juros. É nadar contra tsunami.
Motivo 6. Eles não têm paciência para esperar o efeito acontecer. O sexto e último motivo que mata os juros compostos para a maioria é falta de paciência verdadeira para esperar o efeito realmente acontecer. As pessoas querem resultado em 6 meses, 1 ano no máximo. Quando não veem fortuna crescendo rápido, desistem e concluem que juros compostos não funcionam. Juros compostos são lentos e chatos nos primeiros anos. Você investe 500 por mês, no final do primeiro ano tem 6 mil e pouquinho. Parece nada. Segundo ano tem 13 mil. Continua parecendo pouco. Terceiro ano, 21 mil. A pessoa olha e pensa, 3 anos guardando e só tenho 21 mil? Desiste. Mas é exatamente do quinto ano em diante que a mágica explode. Ano 5 você tem 41 mil. Ano 10 tem 115 mil. Ano 15 tem 262 mil. Ano 20 tem 549 mil. Ano 25 tem 1.190.000. A curva vira vertical, mas só depois de muitos anos de disciplina. Qual desses 6 erros você está cometendo agora? Seja honesto e comenta aqui embaixo. Reconhecer é o primeiro passo para corrigir. E se inscreve no canal, porque vou continuar te mostrando a verdade nua e crua sobre dinheiro que ninguém mais tem coragem de falar. Lembra sempre, juros compostos são a 8ª maravilha do mundo. Mas só para quem tem disciplina, paciência e conhecimento para usar corretamente. Você pode ser parte dos 5%. A escolha é sua. Um abraço e até o próximo.